Olá, professor, tudo bem? Espero que esteja tudo certo aí. Meu nome é Guilherme, eu falo em nome da minha equipe, que é composta por mim, pela Rebeca e pelo João. Hoje nós vamos apresentar aqui o desafio do método de ressuprimento de materiais. Então, com o enunciado que foi proposto, a gente fez um primeiro levantamento de dados. Então, agora eu vou apresentar o ponto de ressuprimento por primeiro. Então aqui a gente já considerou que outubro ele tem um estoque de 1.300 unidades e o ressuprimento aqui eu coloquei até uma nota para que a gente tenha um dado para que nos dê um pouquinho de apoio. Então a quantidade é fixa e o intervalo é irregular ou sazonal. Então aqui a gente colocou algumas fórmulas de apoio e como que a gente fez para analisar o próximo mês? A gente pegou o estoque final do mês anterior e diminuiu a demanda do mês que a gente está em análise. Então, isso a gente fez para todos os meses que estão em questão aqui. E quando o estoque começa a baixar, a gente aciona o ressuprimento. Então, a gente, a partir disso, fez essa tabela de conclusões, onde o PR é o ponto de ressuprimento, o TR o tempo de ressuprimento, o IR o intervalo de ressuprimento, D a demanda, o QR a quantidade de ressuprimento, o S estoque de segurança, e esses dados aqui que está em amarelo, professor, a gente acabou considerando zero, que são o lote econômico de compras, o custo de aquisição, o preço unitário do material e a taxa de armazenagem. Então aqui o L é como se fosse uma constante de tempo que a gente usou, que são os meses que estão sendo analisados. Então com isso a gente conseguiu representar de uma maneira visual, para que a análise ficasse um pouquinho mais amigável, o ponto de ressuprimento de uma maneira gráfica. E com isso a gente vai para a próxima etapa, que é a revisão periódica, que segue mais ou menos a mesma didática, porém com algumas ressalvas aqui, professor, que já começa que a revisão periódica, o método, ele tem intervalos fixos e pedidos variáveis. Então, é da mesma maneira. A gente considerou que outubro começa com estoque de 1.300 e para analisar o mês seguinte, a gente pega o estoque final do mês anterior e diminui da demanda do mês em análise. Então, assim, a gente faz para todos os meses e, na medida que o estoque vai abaixando, a gente vai fazendo essa reposição. Então, aqui o estoque final nada mais é do que o ressuprimento mais o estoque. Então, com isso, a gente fez uma outra tabela aqui, onde a gente tira essas conclusões todas e os cálculos que estão aqui também representados. E também deixamos de uma maneira mais amigável de construir um gráfico, compilar todos esses dados e fazer uma análise um pouquinho mais visual. Então, ficou assim a nossa revisão, nosso desafio completo aí, e aguardamos retorno, professor. Muito obrigado e até mais.